Então, bom dia. Último dia da semana e uma grande sensação de alívio. Não é por deixar de o aturar durante estes dias, mas é porque, até porque no fim de semana eu ia ter um Deals on Wheels, um SUV é o que está na moda. Já agora não se esqueça, hoje o Think Tank vai ser hoje. E vai ser um tema interessante. Um deles vai ser a saída de Wolfgang Schäuble do Ministério das Finanças alemão. É boa ou má para Portugal? Fica o desafio, 19h15 de hoje. Joaquim Aguiar, Moamem e Jorge Marrão. Mas dizia eu, porque é que esta sensação de alívio? É que vamos ficar livres da tralha eleitoral que anda por aí a graçar há várias semanas, hoje, à meia-noite. E, portanto, nos próximos dias poderemos, amanhã, poderemos refletir sobre o que é que vamos fazer no domingo. Já agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Sabe que a lei eleitoral proíbe que se faça campanha e outras coisas a partir da meia-noite de hoje. Mas, olha, está a ver como é que nós temos leis obsoletas e que depois o poder político não percebe ou não as muda. Repare, os jornais não podem publicar sondagens nem coisas do género, não é? A partir da meia-noite. Mas agora veja lá esse pormenor. As redes sociais continuam a funcionar. Está a ver? Isto é uma coisa porreira, pá. Que é, como é que o legislador não consegue acompanhar aquilo que é o devir social, que é a evolução da sociedade. Este é o primeiro ponto do período de ordem do dia. O segundo, o Dr. António Costa, numa entrevista à Rádio Renascença, a certa altura, o jornalista insistiu, ali por causa da Câmara do Porto, insistiu sobre as alianças pós-eleitorais, se podia haver uma geringonça, não podia haver uma geringonça, e o Dr. Costa não gostou. E o jornalista insistia nas questões. E às tantas o Dr. Costa levanta-se e vai-se embora. Dá a entrevista como terminada. O assunto é conhecido, anda para aí a circular em jornais e redes sociais, mas já só uma pergunta que eu gostava de fazer. E não é se fosse a Assunção Cristas ou se fosse o Pedro Passos Coelho, o que é que a malta diria? Hein? Quantos jornais não abriam com isto? Quantas notícias e diretos de televisão não teriam feito sobre isto? Diretos não, notícias de televisão. Bom, a pergunta não é essa. A pergunta é se a arrogância de quem está no poder sem maioria absoluta é esta, imagina o que era se estes rapazes tivessem maioria absoluta. Eu, no passado, via sempre umas críticas inacreditáveis quando alguns afloramentos destes apareciam. Agora não vejo ninguém comentar o assunto. Pois é. Fofos. Bem, então vamos lá à agenda, que é a agenda de hoje. Olha, o Governo, através da pena do Secretário de Estado Jorge Seguro, eu ia dizer Jorge Inseguro Sanches, mas é Jorge Seguro Sanches, resolveu fazer uma brincadeirinha eleitoral. É assim. Manda uma cartinha a Bruxelas, onde dizer: vocês podem investigar o que se passa com os preços dos combustíveis em Portugal. É que nos últimos tempos, apesar do preço internacional estar a cair, há aumentos sucessivos de preços em Portugal. E mais, o Governo está muito preocupado com isto, porque prejudica as famílias, as pessoas, e prejudica as empresas. Eu não conheço maior manifestação de eleitoralismo estúpido, porque a primeira coisa que fiquei a pensar quando vi isto foi: espera aí, este senhor caiu ali de cima de Marte agora, só pode, não é? Ele nem sequer faz parte do Governo que subiu os preços, que subiu o imposto sobre os produtos petrolíferos no início de 2016. Lembra-se? Era secretário de Estado, Dr. Fernando Rocha Andrade, muito amigo do Primeiro-Ministro, que entretanto já foi para a rua, mas Dr. Fernando Rocha Andrade, que inclusive disse numa conversa com o Jornal de Negócios, que o meu jornal, dizia o seguinte: se o preço internacional cair, eu admito, repare, não é o Governo, não é a Assembleia da República, imposto é com a Assembleia da República, dizia assim: eu admito aumentar novamente o ISP. Então, o Dr. Seguros Sanches não sabe que quando se aumenta um imposto, ou quando sobe o preço das ramas, ou quando sobe o preço dos refinados, que são duas coisas diferentes, são diferentes, fofinhos, diferentes. Bom,
Ele não sabe que as petrolíferas depois fazem repercutir isto no preço ao consumidor, a jusante. Ou seja, quando acontece alguma coisa à montante, nomeadamente upa-upa, a jusante também é upa-upa. Percebeu o Dr. Seguro Sanches? E o seu governo é responsável por isto. Ora bem, este senhor não é parvo, como já percebeu. Anda a fazer aqui umas jogatinas, que é para depois vir dizer não, o governo estava preocupado com isto, olha, até Bruxelas resolveu pegar nesta brincadeira. O que eu acho interessante nisto, interessante para o mal, são duas coisas. A primeira, a autoridade da concorrência existe em Portugal. E já se debruçou sobre isto milhentas vezes. E a única coisa que conseguiu chegar à conclusão até agora é nós não temos elementos que permitam dizer que existe concertação de preços em Portugal, entre petrolíferas. Bom, mas até fez recomendações ao poder político sobre uma coisa chamada unbundling, que é uma coisa que eu hei de falar aqui um dia destes, que é para não passarmos a vida hoje de manhã aqui a falar do assunto. Mas o que é interessante no meio disto tudo é que, repare, o Dr. Seguro Sanches parece que não está feliz com a ADC e quis passar um atestado de incompetência à ADC, à Autoridade da Concorrência, e portanto toca ir correr a bater à porta de Bruxelas. Bem, eu escrevi este artigo e esta matéria ontem para o Jornal de Negócios e qual é o meu espanto como ontem à noite, olha, foi mel na sopa. Bruxelas vem dizer, olha, isto é tudo treta, não é? Porque nós não temos elementos para estar a analisar isto. E já agora, o problema do aumento de preços regionais é lá com vocês. A gente não se mete nisto. Está a ver? É estas figuras que a malta faz. Primeiro, passa atestados de incompetência a autoridades nacionais. Segundo, anda aqui a fazer brincadeiras quando sabe que é o principal responsável pelo aumento de preços dos combustíveis. Que falta de vergonha. Bom, estamos em campanha eleitoral, não é? Vale tudo. Estas e outras coisas. Segundo ponto da conversa de hoje, que eu não gostava de deixar passar, bom, é o seguinte. Veja só, isto não é informação minha. Isto é a manchete do Jornal Notícias de hoje e eu vou-lhe passar. Ainda sobre a história, olha, está aqui a manchete do meu jornal a dizer que, afinal, Bruxelas, a Comissão enviou esta semana uma carta ao Governo a dizer que não existem indícios suficientes para investigar combustíveis. Mas vamos lá então à manchete do Jornal Notícias de hoje, também é muito elucidativa. O Estado pagou 1,4 milhões de euros a falsos fornecedores. Hospitais, câmaras, universidades, GNR e Forças Armadas burlados. Bem, eu confesso que não consigo perceber isto. Deixa-me lá ver se percebo. GNR, hospitais, universidades pagam a quem diz que, olha, tem aqui uma fatura de coisas que eu fiz e não fez. Tem aqui uma fatura de coisas que eu vos vendi, mas não vendi. Epá, e vocês paguem? Quer dizer, gente com lata para isto e outras coisas há aos milhentos. Mas o que eu não consigo perceber é como é que um Estado que tem nos organismos públicos esmagador, em uma série deles, gente a mais, e tem controllers, não vai verificar o que é que se fez de serviços, o que é que se recebeu de produtos antes de pagar. Eu não consigo perceber isto. Acho que isto é a balda total de um Estado que nos vai ao scalpe com impostos para nos tramar a vida. Está a ver? Os nossos impostos, 1.400.000 euros, foram para isto, dos nossos impostos. Primeira pergunta. Então, mas estes organismos não estão estruturados para fiscalizar o que é que alguém diz que fez e não fez? Ou que forneceu ou não forneceu? Segunda pergunta. Vai haver responsabilização? Desculpem, mas eu não posso perguntar outra coisa. Vai haver responsabilização? É que alguém utilizou indevidamente 1.400.000 euros do meu dinheiro e do seu dinheiro para pagar isto. Bom, eu vou apostar uma coisa consigo. Isto vai ficar tudo em águas de bacalhau. Porque no dia em que começarem a investigar esta brincadeira e houver um processo disciplinar, alguém for para a rua, eu garanto que estão os sindicatos aí à porta dos ministérios a fazer uma manif e a dizer que está tudo bem, que não sei o quê, cumpriram o seu dever e coisas do género, percebe?
Bom, mas não está tudo bem. E isto é que é impressionante. Bom, terceiro ponto da conversa de hoje. O Conselho de Finanças Públicas fez uma conferência de imprensa ontem, onde deu conta de várias coisas. Mas um dos avisos que a doutora Teodora Cardoso fez foi: não mexam no IRS enquanto não se pensar numa reforma fiscal. Bom, porquê é que este aviso é feito? Porque, como sabe, está tudo de cabeça perdida. Não é só por causa das autárquicas, é por causa das eleições legislativas que vêm aí daqui a 2 anos. E a malta quer ficar ali o PS quer ficar ali no limiar da maioria absoluta. E o Bloco de Esquerda e o PCP também não querem ficar atrás. E, portanto, vamos lá mexer no IRS, cria mais escalão, baixa o escalão, baixa a taxa, não sei das quantas. E isto é a maneira típica de fazer política à portuguesa. Portanto, a doutora Teodora Cardoso tem toda a razão quando diz: não façam mexidas avulsas, pensem numa reforma. É isto que se passa por aí? Não. Mas olha, em relação a esta péssima classe política que a gente tem, estamos conversados à esquerda e à direita. Agora, o que você, cidadão, e eu temos de fazer é de garantir que isto não acontece. E que estes avisos da doutora Teodora Cardoso são para levar a sério. Porque é assim que depois nós vamos desvirtuando. Mexe uma coisa aqui, mexe uma coisa ali, e um dia acordamos, temos uma manta de retalhos que não serve nada. E já agora, por falar em avisos e alertas ao Governo, eu vou chatear os meus detratores. Tenho aqui 5 conselhos para falar ao Governo. Olha, um deles é este da doutora Teodora Cardoso e da baixa dos impostos. Não baixe impostos sem uma reforma estruturada. Segundo ponto, não subam a despesa para fazer face a dificuldades estruturais da economia. Terceiro, não subam salários sem haver carreiras. Quarto, não prescindam de uma política de restrição orçamental. Quinto, não cortem investimento só para baixar o déficit. Olha, quem é que disse isto? Foi o Camilo Lourenço, não é? Ou seja, há uma porrada de fofinhos que neste momento também está aí desse lado a dizer: lá está o gajo outra vez, não sei quantos, política direita, conversa direita, não sei das quantas. Olha, não fui eu. Isto que aqui está, sumarizado pelos meus amigos do ECO, foram as recomendações do Conselho de Finanças Públicas. Já viu? Portanto, moral da história. Está a ver? É? Isto não tem nada a ver com esquerda nem com direita. Quem faz isto que eu estou a fazer, e são cada vez mais em Portugal, graças a Deus, são pessoas, são cidadãos que estão preocupados com o futuro. O que o relatório do Conselho de Finanças Públicas diz ontem, por acaso, é uma coisa preocupante. Quer ver? Olha, no curto prazo está tudo bem, no médio prazo não está. Quer ver um exemplo? Olha, a economia este ano vai crescer 2,6, 2,7. Lembra-se que eu lhe falei nisto ontem? 2,6? Pois é. E até lhe vou dizer mais. Não tenho dúvida nenhuma que o Governo vai colocar o déficit deste ano abaixo de 1,5%. Não tenho dúvida nenhuma. Mas agora o problema não é esse, é vamos ver como é que o pôs. Olha, vamos ver como é que o põe, porque a economia vai crescer 2,7, quando há cerca de 6 meses previa 1,7. Está a ver? É um ganho aqui. Já lhe falei nisto esta semana, contas do ECO e da minha. Há uma folga entre aspas, de 1.000 milhões de euros. Portanto, o Governo vai cumprir os 1,7. Agora, o ponto é como é que vai cumprir, porque está a aproveitar o crescimento das receitas. Não é que do ponto de vista estrutural esteja a fazer alguma coisa. Mas o relatório de ontem do CFP diz assim: olha, crescimento de 2017 2,7, crescimento de 2018 2,1, repare, crescimento de 2019 1,9, crescimento de 2020 1,7. E, portanto, está a ver a linha descendente. Eu sei que vocês vão dizer assim: mas ainda o Dr. Costa dizia na televisão há dias: mas vocês pediam 1,7, agora está 2,7. Pois é, mas isso era porque não sabia duas coisas. Primeiro, o que é que o mercado ainda não tinha percebido que o Governo estava a cortar a despesa e não se tinha percebido ainda qual era o efeito externo na economia. Está a ver? Os pontos são estes. E é preciso estar atento, porque o que está a ser feito não chega. O que está a ser feito não resolve os problemas estruturais, e isso está muito claro. Eu recomendo, vá ao site do CFP, faça o download do documento e analise isto. Olha, e só mesmo para o final, antes de me ir embora, vou-lhe só recordar uma coisa. Primeiro queria
dar os parabéns àquele enfermeiro, Manuel, como é que era o último nome? Não me recordo. Está lá, eu fiz os comentários também, que teve uma, que fez que mandou pôs um comentário com uma chega muito interessante e muito correta em relação àquilo que é o problema dos enfermeiros. Como sabem, eu nunca disse aqui que os enfermeiros não tinham razão em algumas coisas. O que eu questiono é, não se pode fazer aumentos daquela dimensão. E já agora, no meio de tantos insultos que eu recebi nos últimos meses, nas últimas semanas, na última semana particularmente, eu tenho muitos amigos enfermeiros, aproveito para dizer isto. Nenhum deles me insultou. E houve uma delas que até a Liliana, a quem eu vou citar, vou pedir desculpa para citar, porque mandou uma mensagem a dizer assim: eu nem te peço um aumento de 40%, mas uma porra de um cafezinho já ia. Obrigado, Liliana. Iremos tomar um café um dia destes. Fico por aí. Aí por volta da hora do almoço vou voltar com aquele programa que criámos na semana passada, que é o Deal da Semana. E às 19h15 vamos voltar com o Think Tank. Muito obrigado por estar desse lado. Ponham um like e já agora partilhe, porque é fundamental para podermos divulgar a informação nas redes sociais. Até logo.